a estarem abrindo suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Precisamente no capítulo 1, verso 6. Leiamos juntos, você observando a sua Bíblia e eu em voz alta a palavra do Senhor. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês viram subir. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, a igreja se reúne. A igreja se reúne na esperança e na certeza de que Jesus Cristo está em nosso meio. Pai, que essa oração alcance aqueles que aqui já estão e aqueles que estão chegando, seus trabalhos, escolas, faculdades. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor essa noite. Dependemos plenamente de que haja uma obra maravilhosa aqui, uma obra mística, uma obra onde o Espírito Santo convence homens, convence mulheres sobre a verdade do Evangelho. Senhor, tem misericórdia das nossas limitações, que são muitas também. Perdoa os nossos pecados e nos limpa com o sangue de Jesus. E pela graça de Cristo em nós esperamos essa noite entender um pouco mais das Escrituras, Senhor. Queima o nosso coração com a Tua palavra. Aviva-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos e esse é o nosso 4º encontro. E durante os primeiros encontros tivemos a oportunidade de ressaltar o panorama do livro de Atos dos Apóstolos. Semana passada pudemos de fato entrar no livro e assim prosseguimos. O pedaço que nós vamos estudar hoje, a palavra de Deus, vai do verso 6 até o verso 11. E esse sermão tem como nome Até os Confins da Terra. Nesse período aqui onde nós vamos estar observando as Escrituras, é um período onde Jesus passa 40 dias depois da ressurreição ensinando aos apóstolos e seus discípulos diretos. Durante esses 40 dias, diante de tantas problemáticas e discussões que Jesus poderia ter levantado diante desses homens, Jesus escolhe 2, que acabam sendo também 2 das grandes discussões que a igreja tem ao longo do seu percurso na Terra. A primeira é o estabelecimento e a expansão do reino de Deus e seus domínios. É uma discussão dos 40 dias, é o que Jesus propõe como assunto. E o segundo é o poder do Espírito Santo para qualquer movimento feito neste reino. Então, o reino de Deus, o modo como ele se movimenta e o modo como ele se expande, e o Espírito Santo e a dinâmica operacional do Espírito Santo são os 2 assuntos que Jesus escolhe para tratar nesses 40 dias. É importante ressaltar isso,
tendo em vista de que o ministério de Jesus, tanto quando ele discutia temas com fariseus, ou mesmo ensinamentos diretos aos seus apóstolos e discípulos, ele não tinha somente essas duas dinâmicas, esses dois temas. Se olharmos os evangelhos, nós encontramos várias discussões, nós encontramos no próprio Sermão do Monte muitas coisas como humildade, perseguição e tudo. E claro, se relaciona com o reino de Deus, não tenha dúvida. Mas Jesus ter ressaltado do capítulo 1 de Atos, verso 1 até o capítulo 11, dois temas principais, reino de Deus e Espírito Santo, nos deve deixar atentos ao que Jesus espera que nós aprendamos ou tomemos para nós no livro de Atos dos Apóstolos. Esses dois temas, por serem os últimos temas a serem tratados por Jesus, eles devem ser os temas enfáticos na igreja. Ou seja, a igreja deve ressaltá-los, a igreja deve fazê-los brilhar, fazê-los mostrar para a sua comunidade de uma maneira mais enfática. Afinal, Jesus dedicou seus últimos momentos a essas temáticas. A fundação da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, ela é toda com base nesses dois temas. O livro de Atos, ele tem um eixo principal, missões, mas a estrutura, o esqueleto dele é todo permeado por reino de Deus em movimento e Espírito Santo botando esse reino para frente. Mas aí, talvez um cristão mais desatento, ou alguém novo na fé, ou talvez alguém que tenha dificuldade de entender essa dinâmica de reino, vai olhar para o livro de Atos dos Apóstolos, que é claro, deve ser lido com a compreensão que se tratam de décadas de ministério cristão. O livro de Atos dos Apóstolos são décadas, são 25, 35 anos de jornada cristã desenvolvida num livro de 20 e poucos capítulos. Por que isso é importante ser ressaltado? Primeira vez que eu li Atos dos Apóstolos, eu fiquei tão animado que eu li ele muito rápido. E algumas pessoas já tiveram essa oportunidade também de falar, isso cabia um filme nesse negócio aqui. E eu li. Eu lembro que eu li na época da faculdade e foi tão bom que eu li de novo. E eu falei, nossa, quanta coisa aconteceu aqui. Eu não tinha essa percepção de que foram décadas. Eu achava que era alguma coisa em torno de uns 8 meses e não parava, e caía um defunto, levantava, Paulo pregava, ele caía da janela, aí voltava, aí tinha Cornélio. Eu pensava, cara, isso é maravilhoso, minha vida é parada, isso é vida, eu pensei. Mas a verdade não é assim que devemos olhar. Mas existe algo que no livro de Atos deve nos deixar também atentos. Além das duas dinâmicas de reino e espírito, nós percebemos que o livro de Atos parece que as pessoas têm um engajamento pessoal, onde não há espaço para elas mesmas e sonhos particulares. Mas como assim? Parece que as pessoas do livro de Atos dos Apóstolos estão 100% conectadas com a vida cristã. Ou pelo menos aquelas que nós admiramos mais, elas estão o tempo todo vivendo esse reino. Elas estão o tempo todo se relacionando e respirando o reino. Nós vemos movimentações como de Áquila e Priscila, nós vemos movimentações do próprio Timóteo, um rapaz muito novo, sendo colocado à disposição da igreja pela sua própria família. Talvez ali 13, 14, 16 anos, não sabemos, mas era muito novo. Nós vemos um Paulo ser apedrejado, quase morto, os discípulos acham ele, levantam ele, e ele vai sendo arrastado, aquele semi-cadáver. Toda a ideia de Atos parece não haver tempo para que alguém pense de tal forma em si mesmo que se considere importante. Mas isso não é o que aparenta ser nossas vidas muitas vezes. Nossas vidas às vezes são presas às nossas dinâmicas. Parece que o poder reside em nós e a gente escolhe como é que vai ser cristão. Se a gente vai ser mais enfático numa época da vida. E eu me lembro de uma fala de um diácono, um homem que até admiro por sua luta, e ele disse assim: poxa André, isso foi uns 3 anos atrás, talvez minha esposa se lembre. Poxa André, eu acho tão legal essa tua busca, esse teu id, essa tua frequência no cuidado com outros. E ele olhou para mim e falou assim: na tua idade eu também era assim, entendeu? E eu quase que eu perguntei: e o que aconteceu? O que você parou? Por que alguma coisa aconteceu? E eu olhei para aquele homem, um homem com saúde, um homem com vigor, mas
um homem que parece que tinha olhado para evangelismo, cuidado com pessoas, vida comum cristã, engajamento com a igreja para o passado. Ele tinha olhado para o passado. Tem um autor cristão, morreu em 2001, Rushdoni. Ele tem uma palestra que talvez você vá gostar. Ele fala sobre autismo espiritual. Nesse momento, ele vai propor que talvez nós não estejamos atentos ao fato de que a igreja ensina a sua membresia uma espécie de autismo espiritual. Eu sou professor e eu lido com autistas. Então, antes de falar propriamente dito, o Rushdoni vai falar que a igreja precisa lembrar de algumas coisas basilares. O Catecismo de Westminster, ele vai falar que ele vai sintetizar a vida cristã em glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. É o propósito do homem, né? Glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. No entanto, quando nós observamos a igreja cristã, parece que ela busca que os seus membros se apoiem em experiências individuais. Não poucas vezes ouvimos as pessoas dizendo: sabe por que você é assim? Porque você ainda não teve uma experiência pessoal com Deus. É quase que uma espécie de, olha, quando acontecer o estalo você vai ver. E ele não está falando de oração, leitura e relação pessoal com Deus, que pode gerar de fato uma relação tão próxima que se torna até sensível. Ele não está falando disso. Ele está falando de um ato, quase um Atos 9, Caminho de Damasco, alguma coisa assim extraordinária, pessoal, individual, que meio que marca a tua vida cristã e te transforma de tal forma em alguém que tem um testemunho. E aguarde que isso aqui vai fazer uma ampla conexão com o que vamos entender de Atos. E aí, eu não sei quantos de vocês já tiveram conversas com pessoas assim, mas parece que a pessoa, eu tenho um negócio pessoal com Deus que aconteceu comigo. Eu não gosto muito de contar, não. Sabe, Paulo também não gostava, tanto é que quando ele foi falar que foi subir até o céu, ele fala assim: eu conheci um homem. Não, as pessoas que geralmente têm essas experiências extraordinárias, elas gostam de dizer assim: tem umas coisas que eu não gosto nem de falar, mas eu vou te falar. Teve uma época que eu estava... E ela conta um fato, um acontecimento. E ela às vezes ressalta o seguinte: sabe por que fulano é tão fraco na fé? Sabe por que ele não se entrega, ele não se engaja? Porque ele não tem uma experiência pessoal com Deus. É disso que essas pessoas estão falando. Elas estão falando uma espécie de experiência individual, pessoal, que nada tem a ver com igreja relacional ou Deus relacional, mas algo que vai ressaltá-las singularmente como protagonistas de uma história singular. E aí, tendo a sua história singular, o Rushdoni enfatiza que esse tipo de singularidade, ela, além de ser incentivada pela igreja, ela gera o que chamamos de autismo espiritual. Trabalhar com um autista na escola é muito estranho. Alguns são muito espertos e inteligentes. E eles são, em geral, socialmente inadequados. Tem dificuldade de falar contigo, de olhar bem para você está explicando, eles estão com a cabeça em outro lugar. E geralmente quando nós nos aproximamos de autistas, é interessante observar que depois que você volta para a sala dos professores, fala: e aí, encontrou com fulano? Já deu aula para ele? Já. Mas ele não se movimenta, ele não fala, ele está o tempo todo na dele, ele entra... Eu não sei se você já teve oportunidade com isso, mas tem autistas que em determinado nível eles podem sair de uma sala de aula andando e ficar batendo na parede e ninguém pode questionar. Ele faz o esquema dele, porque a mente dele funciona para ele. É um ser individual, não relacional. Ele levanta, sai, e aí sabe o que você tem que dizer? Eu vejo a professora dele lá, ele tem uma professora só para ele. A professora fala assim... Eu ia falar o nome dele, né? Mas... o fulano. Ah, não, fulano, tudo bem. Tipo, ele tá lá no corredor sozinho. E ele tá olhando, e a professora tá esperando ele parar de olhar. Nada é cobrado relacionalmente. Ele não se engaja com a proposta da escola. E ele não tem como se engajar. Tudo que ele faz é respeitável individualmente, mas ele coletivamente é zero. Todas as suas experiências são individuais. Todas. O Rushdoni vai falar que a igreja produz autistas espirituais. Eles têm um esquema particular. Eles levantam do culto a hora que eles quiserem. Tipo, eles podem sair daqui e ir até lá. E tchau. O que houve? Não, tive que ir embora. Até parece um autista.
ele não se envolve com a dinâmica do povo de Deus, porque ele é incapaz de pensar que é parte de um povo, de que é parte de um coletivo. Mas por que isso é importante? Por que a gente ressalta uma fala aí, talvez, de um intelectual cristão nesse ponto de vista? É porque quando nós falamos de que o livro de Atos se estrutura em reino de Deus, em um espírito que move esse povo e o dá poder, em nenhum momento as perspectivas são individualizantes. Todo o tempo, quando o Espírito Santo desce, é sobre um grupo de pessoas. Quando Jesus morre na frente de um monte de gente. Quando ele ressuscita, ele não aparece para um, mas aparece para um monte. E quando ele ascende, tem 500, tem 10, tem 20, tem um monte de gente que vê Jesus ressurreto. A experiência cristã, embora precise ser individual enquanto o seu relacionamento com Deus existir individualmente, ela nunca pode ser uma consideração individualizante. Ou seja, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois as coisas que eu preciso para viver num mundo onde o reino ainda não é totalizante, mas está. Portanto, o nosso autismo espiritual nos faz não engajar-se na igreja porque cremos de fato que o cristianismo permita tal proporção, e não permite. O cristianismo, ele é de salvação individual, mas ainda assim é possível dizer, lendo Efésios e outras cartas, de que Deus salva seu povo, de que Deus salva a sua igreja, de que Deus redime seu povo, de que Deus traz seu povo e igreja. Nossa fraqueza como igreja revela claramente nossa dificuldade de estruturar a nossa vida como Atos, reino de Deus, e só viver movido pelo Espírito Santo. Porque essas duas coisas só se realizam na coletividade. Deus escolhe a coletividade, ainda que use indivíduos em determinados aspectos, mas Ele não propõe o individualismo, Ele propõe a coletividade. É um reino de um rei com muitos filhos. E dentro desse aspecto, e ainda caminhando sobre isso, o próprio Rushduni, eu paro aqui a minha introdução, ele vai falar que quando o Catecismo de Westminster foi escrito, escrever que o propósito do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, era muito perigoso. Porque naquele momento onde católicos ainda respiravam ameaças contra cristãos protestantes, você dizer que o propósito agora é esse, é muito perigoso. Imagine, a Igreja Católica dominou aquilo tudo por mais de 1 milênio. E agora alguém escreve um catecismo e diz que agora, a partir de agora, você quer rever a sua vida cristã, e é o catecismo protestante mais famoso. O propósito do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E ressalto, desfrutá-lo aqui não é sobre do meu jeito, é desfrutá-lo assim como sua palavra diz que seus testemunhos são desfrutáveis. Ou seja, quando o cara que escreveu isso e o grupo de pessoas que redigiu o Catecismo de Westminster terminou, eles tinham certeza que eles estavam comprando um barulho muito grande para escrever aquele catecismo, e de que muita gente ia tentar persegui-los apenas por dizer que Deus era o propósito de suas vidas. Para nós como igreja, precisamos entender que desfrutar a Deus é saber de sua verdade e saber que sua verdade nos contenta e completa. O reino de Deus, esse reino de justiça, ele começa em Jesus Cristo dizendo que a vida eterna é me conhecer. E ele se auto-intitula a verdade. Para nós, desfrutar Deus é conhecer a sua verdade, estar contente com ela. Se hoje você quiser desfrutar a Deus, você está diante do banquete da palavra, do banquete. E o Rushduni termina falando de uma experiência. Por incrível que pareça, o vídeo tem um contraponto. Ele vai falar, eu vou falar uma experiência.
E a experiência que ele cita é de 2 homens encarcerados, uma experiência real, muito provavelmente na antiga União Soviética ou em algum país de perseguição, já que ele é de origem norte-americana, armênia, então provavelmente ele deve ter uma conexão com o relato dele, ou, enfim, ele falou que ouviu algo terrível de um homem, que era o fato de que ele estava encarcerado numa cela e um outro do lado também, ele não cristão, esse homem, e o outro cristão. E esse homem não cristão passou a noite ouvindo o cristão, é uma experiência, ter seus ossos quebrados com um martelo, agonizando e gritando, e não entregando onde estavam os outros cristãos. E aí ele termina o vídeo dizendo: esse homem jamais, provavelmente, sei lá, talvez tenha se convertido, jamais esqueceu os gritos do homem da cela ao lado. Que é uma experiência, é para isso que Deus quer nos dar poder. Não é para termos experiências mirabolantes que muito mais tem a ver em nos tornar singulares do que em o reino de Deus ser expandido e glorificado. Como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente que faz com que a igreja cresça e floresça. Nós precisamos de poder para testemunhar Jesus enquanto nossos ossos são quebrados. Ele era um cristão, não um autista espiritual. Ele viveu e morreu por algo que era maior do que ele. Cristãos vivem e morrem por coisas maiores do que sua própria vida e sua própria morte. Por isso Paulo pode dizer aquelas grandes coisas nas suas cartas, porque ele havia entendido tal coisa. E observando essa realidade, o verso 6 nos mostra de que a discussão sobre o reino avança. Observe, por favor. A discussão sobre o reino avança. A gente vai ver os discípulos fazendo mais perguntas. E agora é uma pergunta sobre o reino. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Se nós estamos tratando de reino de Deus, seu avanço, seu domínio, seu testemunho, e de poder do Espírito Santo, santificação, capacitação, encorajamento e missão, nesse momento, o famoso autor John Stott afirma que existe aqui tantos problemas nessa pergunta que a gente deveria prestar atenção na pergunta. Esses 3 problemas na pergunta dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, tem 3 palavras, olha aí: restaurar, Israel e tempo. Restaurar está restaurar mesmo. Restaurar aqui em grego está retomar um fato acontecido anteriormente, ele ser reiniciado, um processo histórico reiniciado. Aqui Israel, claramente é perceptível que ele está falando de Israel, e você deve lembrar Lucas 24, 21. A decepção dos 2 homens a caminho de Emaús, decepção daqueles homens, quando eles Jesus encontra com eles e pergunta: por que vocês estão assim abatidos? Qual é o assunto? O assunto é que tinha um homem, um profeta no nosso meio, Nazareno, Galileu. Olha, ele era poderoso em obras, em palavras, mas foi crucificado. Sabe o desalento deles? E a frase do 21, 24, 21 de Lucas é muito interessante. Ele fala assim: e nós esperávamos que ele redimiria Israel. Lucas traz o cenário do caminho de Emaús para o cenário de Atos 1 para mostrar o seguinte: olha só, não eram só aqueles 2 discípulos, os apóstolos também pensavam sobre um reino restaurado, um reino terreno, um reino de dimensões territoriais terrenas. Então, nesse momento aqui, as 3 palavras restaurar, Israel e tempo, elas denotam o quê? Restaurar um poder político territorial. Israel nacional, um reino nacional, apesar de tantas previsões de Isaías de que o reino seria expandido por todas as nações, gentios viriam a adorar no Monte Sião. Apesar de todas essas coisas, ainda assim a pergunta é Israel. E tempo, aí demonstra 2 coisas, curiosidade e imediatismo. Eles estão curiosos, e olha que o assunto não é nem esse, depois Jesus vai rebater. Eu peço que você possa olhar comigo em Lucas 24, um pouquinho antes aí, 2 evangelhos antes aí, Lucas 24, 21, dê uma olhada por favor, Lucas 24, 21.
Eu gostaria que a gente pudesse analisar aqui, em Lucas 24, 21, que essa conversa que Jesus tem com os dois homens no caminho de Emaús, ela tem um eixo de decepção, por assim dizer. Ela tem uma espécie de frustração no meio dela. No verso 19, Jesus lhe perguntou, do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Olha que interessante. Existe um elemento de frustração, existe um elemento de expectativa. Poxa, ele era aquele que viria e ia resolver o nosso problema de Israel, ele é talvez aquele que o Messias prometido. E o elemento de frustração, a crucificação. Parece que isso deu a eles um paradoxo. Pode o nosso Messias e Rei ser um homem crucificado e estar morto já é o 3º dia? Eles não estavam compreendendo tantas e tantas palavras que o próprio Jesus disse a respeito dele mesmo, tantas e tantas palavras que Jesus disse, que a própria Escritura dizia que o Messias deveria padecer e passar por todas as coisas, ser entregue, e depois morto, ressuscitaria. Parece que toda a Bíblia foi ressaltada por Jesus no caminho de Emaús, mas a frustração é: Jesus foi crucificado. Incrivelmente, essa frustração deveria ser para nós um alerta. Qual é a grande expectativa que nós temos na carreira cristã? Qual é o ápice? A maioria dos autores aponta que o ápice, o ápice de Jesus é a crucificação e a ressurreição. Os dois pontos centrais da carreira de Jesus é quando ele é crucificado e ele ressuscita. Eles estavam cegos quanto à crucificação ser um ato divino, de poder divino. E dizem inclusive aqui, quem entregou a eles foram as nossas autoridades. Jesus havia dito que ninguém lhe tirava a vida, ele lhe dava a vida. Portanto, as próprias palavras de Jesus tinham menos peso do que as expectativas que eles tinham quanto a quem Jesus deveria ser. Nós estamos aqui como igreja, e eu fico muito pensativo se nossas expectativas ainda destoam da cruz. A cruz da humilhação, a cruz da vergonha, a cruz do desalento social, a cruz do pecado alheio sobre nossos ombros, da culpa de outros sobre nós. A cruz nos é ainda um ponto de escândalo pessoal. A crucificação estava sempre na pregação paulina. Muito provavelmente porque Paulo já não entendia a cruz como algo externo à sua teologia pessoal, mas a cruz como algo da sua própria personalidade e vida em Cristo. A cruz precisa não apenas ser um evento histórico, porque aconteceu nesse mundo, Jesus foi crucificado em dado tempo, Jesus foi crucificado, mas a cruz precisa ser a nossa compreensão pessoal quanto ao nosso relacionamento com Deus e sua teologia. A cruz, precisamos não nos frustrar com a crucificação. Mas ainda assim, mesmo diante do caminho de Emaús sendo lido essa noite, mesmo diante da pergunta dos apóstolos ter sido uma pergunta equivocada, ainda assim é possível que desejemos uma vida socialmente aceitos, uma vida sem grandes problemas, uma vida de sim, glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, mas não uma vida como Jesus. E isso me chama a atenção. Jesus dá uma resposta à altura, claro que dá, verso 7. E a resposta de Jesus tem várias cores diferentes. A primeira é: não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Jesus usa duas palavras gregas aqui para afirmar tempo ou épocas. Para tempo, ele usa cronos, que indica tempo terreno diretamente proporcional, ou seja, calendário para a gente. E para épocas, ele usa kairos, que costumeiramente nós encontramos como uma explicação de tempo fora do tempo, tempo divino, tempo registrado fora do nosso calendário comum. É como se Jesus estivesse falando assim: não me pergunte mais sobre isso.
tempos ou tempos, Cronos ou Kairos, vocês não vão saber, nem de Cronos, nem de Kairos, isso está resolvido, ponto. Essa nossa tentativa de controle do tempo é categoricamente afastada por Jesus. Até quando eu vou passar por isso? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Nesse momento aqui, Jesus é enfático. Não tem nenhum tipo de tempo que você vai saber. Isso, inclusive, expulsa de nós qualquer tentativa de alinhamento com heresias de seitas cristãs que acreditam ter o prazo para acontecer a volta de Jesus, como por exemplo os testemunhos de Jeová, que várias vezes tentaram e não conseguiram prever. Já vimos aqui uma ruptura da Escritura quando ele tenta aproximar uma ideia de que sabe quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe, ninguém sabe. Nesse momento Jesus dá uma segunda resposta dentro da mesma resposta. Ele vai dizer que, no verso 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus vai refutar uma ideia de reino nacional. Não é sobre nacionalidade, não é sobre Israel. Olhe para onde vocês estão indo com esse pensamento. Estão voltando para dentro. Estão sendo circulares no seu pensamento. É para fora. Jerusalém, cidade, como núcleo de... E Jesus vai dizer, claro, para aquela mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Então ele entende ali como um centro teológico de para fora. Mas Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Judéia aqui tem uma representação clara com Jerusalém, enquanto aquele núcleo teológico que dali para fora o reino é expandido. Samaria eram aqueles irmãos antigos que na verdade se separaram e se tornaram distorcidos teologicamente. Em Samaria, por exemplo, eles só liam o Pentateuco, rejeitavam os profetas, rejeitavam uma série de coisas que os judeus aceitavam. Inclusive, adoravam em um outro lugar que não era o templo costumeiro dos judeus. Então Samaria indica uma proporção próxima, mas ainda afastada, e irmãos ou não irmãos, ou semi-irmãos, ou quase irmãos teologicamente distorcidos. E aí, confins da terra era uma expressão da época que indicava Roma e seus domínios. Ou seja, quem lembra ou já estudou sobre Roma, Roma não era só uma cidade, mas era uma expansão imperial que continha vários reinos. Era uma espécie de país dominador de vários países. Então, até os confins da terra era até os limites onde a expansão humana chegou. Limites longínquos, ou seja, o reino de Deus não é um conceito territorial. E Jesus retoma o assunto do Espírito Santo. Ele novamente tem que tratar de reino, e dessa vez abolindo qualquer tentativa de reino nacional ou territorial, e ele vai se engajar mais uma vez no assunto do Espírito Santo. E quando ele vai tratar aqui do Espírito Santo, ele vai dizer que o Espírito Santo vai descer sobre vocês com poder. Mas antes de continuar, o fato desse reino não ser territorial, não ser politizado ou ideológico, não significa que ele não traz implicações políticas e ideológicas. Ou seja, o fato de que o reino de Deus não estabelece um território, não significa que quando nós estamos no mundo, o nosso modo de pensar não altera quadros políticos, altera. Não altera percepções ideológicas, altera. Não vai bater de frente com tudo, vai bater. E John Stott vai dizer até que, olha, é impossível uma compatibilização de valores do reino e valores seculares. Qualquer tipo de compatibilização é perda para o reino. Qualquer um. Não se encaixa, não vai haver uma possibilidade que esses valores sejam compatíveis. No verso 8, Jesus ressalta a questão do Espírito Santo. Mas nesse cenário aqui, eu quero que você olhe o 6 até o 11, existe um palco. Como assim? Existe um desenho de lugar, de tempo, de situação, e que nós precisamos ficar atentos que é intencional essa proposta de Jesus. Vocês lembram quando Jesus vai falar com Pedro perto da fogueira e vai perdoá-lo? Naquele cenário que parece retratar a fogueira da negação de Pedro. Então, quando ele está lá negando Jesus e o galo canta, ele está perto de uma fogueira, se aquecendo e olhando para dentro do julgamento lá no Sinédrio. Quando Pedro vai ser, digamos assim, perdoado e receber essa retirada de culpa do seu coração, né, o famoso "tu me amas", também é numa fogueira. Mas esses cenários que a Bíblia monta são didáticos. Olha esse cenário aqui que a gente tem.
Eles estão, como você pode ver no verso 12, no Monte das Oliveiras. Se olhar o verso 12, vai ver que o local aí é o Monte das Oliveiras. Vai perceber que esse Monte das Oliveiras foi o local de agonia de Jesus. Foi o local onde ele gemeu e disse: Pai, se possível for. Foi o local onde ele levanta e tem Judas. Foi o local onde você tem ali Jesus sendo preso e provavelmente preso já apanhando ali. Jesus, ele derruba qualquer ideia sentimentalista e de aprisionamento da própria alma, ascendendo ali, aquele mesmo lugar. Nós muitas vezes buscamos nossos próprios traumas e Jesus parece desafiar os traumas. Jesus parece estar contra qualquer tentativa de nos aprisionar em sentimentos, lugares, coisas. Ele vai até o ofensor e perdoa. Ele vai até o lugar de dor e dá esperança, porque aquele lugar é um lugar de, se possível for, passa de mim esse cálice, e agora é o lugar da ascensão. Jesus se revela como o libertador das nossas emoções. Jesus se revela como aquele que vence nossos traumas, vencendo os traumas dele, ou possíveis traumas que ele poderia gerar. Jesus se demonstra um rei vencedor, passando por cima de qualquer tentativa de carimbá-lo com algum aspecto sentimentalista. Jesus tem sentimentos, mas nunca foi movido por eles. Jesus sempre foi racional, mas nunca foi racionalista. Jesus nunca pegou os limites da personalidade humana e se deixou afetar por nenhum deles, mas foi totalmente humano, como devemos ser. Portanto, ao pensar num Jesus ascendendo no Monte das Oliveiras, eu fico pensando quantas vezes nós evitamos tocar em coisas nas nossas vidas, evitamos estar em lugares, evitamos falar com pessoas, evitamos, quando na verdade muitas vezes o que Deus nos quer é retirarmos das nossas prisões, retirar Pedro do cárcere da fogueira, retirar cada um de nós dos nossos cárceres emocionais. Esse é o nosso Senhor também. E além disso, eu gostaria que você pudesse olhar e perceber que esse último diálogo de Jesus, ele aconteceu no cenário da ascensão. Ele foi no Monte da Oliveira, mas tudo isso estava antecedendo uma última cena, a ascensão. E por que Jesus ascende? Por que ele sobe? Ele não podia fazer assim, pum, e desaparecer? Podia. Mas ele precisava subir para mostrar que estava indo embora. Ele precisava deixar claro que estava indo embora. Me chama a atenção muitas vezes nossa pouca intencionalidade, tanto na chegada quanto na partida, tanto no ser quanto no estar. Jesus aqui demonstra a ascensão visualmente. O céu não fica lá em cima, o céu tem outra dimensão, se é possível dizer e usar essa palavra. O céu não é lá em cima, o céu de Jesus não é no céu do céu do céu, não, o céu de Jesus não é ali. Mas ele precisava didaticamente demonstrar isso para que ninguém esperasse que ele volte. É só perceber que a fala dos dois varões aqui é muito interessante, né? Ele meio que questiona o que eles estão fazendo. Olha só, homens da Galileia, verso 11, por que vocês estão olhando para as alturas? E no verso anterior, os olhos deles estão fixos no céu enquanto Jesus subia. Era mais ou menos, você já imaginou se Jesus sobe e não tem aquela fala ali dos anjos? Acho que eles ficavam ali. Vamos ver se ele desce. Mas é preciso uma intencionalidade. É preciso que nós, em dado momento, nos nossos ministérios, vidas, a gente precise dizer para a pessoa: olha, é até aqui. Olha, agora é com outro. Olha, agora é assim. E quando a gente não consegue ser intencional como Jesus, didático como Jesus, as lacunas ministeriais, relacionais e pessoais vão ficando por lá. Jesus, nesse momento aqui, ele faz questão de aparecer diferente, de sumir diferente. Ele entrou naquele momento onde ele entra naquela sala onde os 11 estão e Tomé é repreendido pela sua incredulidade. Jesus entra o quê? Com portas fechadas. Ele, pum, aparece. Nesse momento ele escolhe subir em uma nuvem até que some. Ele escolhe mostrar: não vou voltar. Não é mais para você me esperar amanhã. Existe alguém que eu estou enviando e esse alguém vai cumprir a última etapa, o Espírito Santo. E mais uma coisa extremamente importante e relevante para você olhar aqui, é de que no Monte da Transfiguração, duas pessoas aparecem para Jesus: Moisés e Elias. Moisés representa a lei e Elias, os profetas. No capítulo 1, verso 2, Jesus deu mandamentos aos seus discípulos. Só você olhar aí.
A palavra mandamentos aqui é uma palavra cognata que se relaciona com os mandamentos mesmo. Do jeito que a gente fala mandamentos de Moisés, 10 mandamentos, então essa palavra tem esse peso aqui. Jesus lhe deixou os mandamentos. Quem já leu Deuteronômio sabe que Moisés repetiu todos eles. Então Jesus lhe deixou os mandamentos. E aqui no final do verso 9, 10, 11, você tem Jesus subindo aos céus, como Elias. E Elias inclusive disse para Eliseu, que lhe pediu o poder dele, né? Ele falou assim, ó, se você estiver comigo no momento que eu partir, você vai receber. E aí quando a capa de Elias cai, Eliseu pega e logo toca, as águas se abrem do rio. O que isso quer dizer? Os autores, os teólogos afirmam que isso era uma demonstração de que Jesus cumpria toda a carreira ministerial, de que ele estava, assim como Moisés, legislando e mais além, e de que ele, assim como Elias, era tal profeta que deixava poder sobre... Eles entendiam essa demonstração de poder de Eliseu para Elias, e Jesus estava sendo intencionalmente didático ao propor poder descendo do alto. E a fala de Jesus é parecida com a de Eliseu, de Elias. Elias fala, se você estiver comigo quando eu partir, quando eu subir, você vai receber isso. E Jesus não se aparte de Jerusalém, porque eu vou mandar o poder vindo do alto. Jesus cumpre aqui ministério legislativo, ministério profético. E para terminar, existe algo interessante que nós podemos amarrar a ideia do verso 6 ao verso 11. Nesse momento, Jesus estabelece missão e condição da igreja. Eu vou repetir. Jesus estabelece a missão da igreja, estabelece a condição da igreja. A missão da igreja, nos evangelhos, fica muito clara. A igreja é aquela do ide por todo mundo, e pregar o evangelho, e batizai, ide por todas as nações. Mateus 24, 14 vai dizer, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. De alguma forma, Jesus responde ao longo do seu ministério as perguntas que eles fizeram ali no verso 6. Jesus diz que o fim vai estar atrelado à pregação do Evangelho. É mais ou menos o que eles estão perguntando, né? Mas de outra forma, eles estão perguntando o terreno, né? Quando é que o Senhor vai restaurar? É agora que o Senhor vai restaurar? E ele vai falar, olha, o Evangelho vai ser pregado, o Evangelho do reino. Faz questão de frisar, Mateus 24, 14, o Evangelho do reino vai ser pregado. E aí virá o fim. Quando ele for pregado em todo mundo, vai vir o fim. E eles vão perguntar, Israel, verso 6, e Jesus vai dizer no verso 8, até os confins da terra. A missão da igreja é pregar, e a condição da igreja é que a igreja entre o Pentecostes e até a parúzia, a volta de Jesus, a missão da igreja é pregar até que venha o fim. Não tem um dia em que a igreja não deva cumprir o seu mandato. Ela prega até chegar ao fim. E ela prega para chegar ao fim. E ela prega sem saber o fim. Porque isso torna mais evidente o modo como pregamos. Às vezes é muito fácil pensar que a gente pode pregar melhor se nós estivermos sabendo quando termina. Imagine, sabe quando alguém já pega assim, tá acabando, queima a tua última ficha, tá acabando, se joga, se lança, vai, ó, só falta um minuto, e aí você vai, não é? Agora imagine Jesus falar assim, você não sabe quando eu volto. E a sua atitude deve se manter. Lembra das 10 virgens? Você não sabe quando o noivo vem. Isso é mais fascinante. Jesus não nos deixa no controle do tempo, mas nos dá a missão. E eu espero que essa noite, antes de ler aqui uma frase importante de um bispo anglicano aqui, eu queria muito que o nosso espírito fosse renovado com uma atitude de espera diferente. Muitos dos nossos desafios com a vida são por uma perda de referencial e identidade. A igreja está aqui para pregar o Evangelho, para dar testemunho, e o poder do Espírito Santo já está liberado para a igreja. A igreja tem condições de fazer isso porque Deus lhe confiou e lhe considerou que ela, e não os anjos que queriam tanto em Hebreus, mas a igreja vai dizer, Jesus está voltando.
E Leslie Newby, um bispo anglicano, fala assim sobre a igreja: a igreja é o povo peregrino de Deus. Ela está em movimento, correndo para os cantos da terra para implorar que todos os homens se reconciliem com Deus, correndo para o final dos tempos, para encontrar o seu Senhor que reunirá a todos. Ela não pode ser entendida corretamente, exceto sob a perspectiva ao mesmo tempo missionária e escatológica. Ou seja, temos uma missão e o fim está próximo. Nós sabemos quem somos e sabemos o que devemos fazer. Que a gente hoje, aqui junto, possa refletir profundamente se todas as nossas aspirações pessoais não apenas tocam aspectos do reino, mas são reino. Se nossas escolhas profissionais, individuais, não são apenas escolhas que, quando eu estiver aqui, eu vou poder pregar o evangelho. Sabe, eu estou estudando, então quando eu estiver aqui, tu vai ver, todo mundo vai me ouvir. Ou então, eu estou trabalhando para que quando eu chegar nesse momento, eu tenha uma abertura com aquelas pessoas. Isso não parece a missão da igreja. A missão da igreja parece assim: eu estou aqui e eu estou pregando. Eu estou aqui e eu estou pregando. E eu estou aqui e eu estou pregando mais. Eu estou pregando, eu estou pregando, eu estou pregando, eu estou pregando sem parar. Todo tempo, todo dia, toda hora. A igreja respira o escatom, o fim do tempo de Deus. E ela respira a missão. O livro de Atos é um grande estímulo a pensarmos de que não existe tempo ou hora que não seja apropriado para o reino de Deus ser pregado, testemunhado. Que o Senhor possa essa noite nos abençoar com a certeza de que talvez a nossa frouxidão em atitude com o reino tenha dado às pessoas a impressão de que isso é possível de ser feito a qualquer momento, a qualquer hora, sabe? A qualquer momento eu aperto o botão de pregar, aí eu começo a pregar. Não! É sair daqui, pegar o ônibus, pegar o Uber, é amanhã, é acordar e... cidadão do reino, prega o reino. Essa é a nossa atitude. Deus abençoe a todos, vamos orar juntos, e daí estão todos à vontade. Pai, em nome de Jesus, pela graça do Senhor, nós estamos aqui, Pai, pedindo, por favor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a olharmos para essa grande missão de Deus e darmos toda a nossa vida a ela. Certamente, Deus, não são somente em conferências missionárias e nem lendo biografias de grandes homens de Deus que acontece um rompante, um estouro no coração de alguém, e aí essa pessoa percebe que tinha vivido para si um autista espiritual, alguém que vive totalmente à mercê de seus próprios interesses. Não, Senhor, também num culto de quinta-feira, um culto com menos pessoas, o Espírito Santo costuma falar, questionar e enviar. Que essa noite, no poder do Espírito Santo, cada um aqui possa se sentir, Pai, questionado quanto à sua vida missionária. Cada um aqui possa se sentir santamente pressionado a testemunhar. Deus, não nos permita viver a morosidade e a passividade de uma vida medíocre. Antes, Deus, enche o nosso espírito com o esplendor da Tua glória, e que a alegria e o poder que o Espírito Santo dá àqueles que testemunham venham sobre nós nesse momento. Que desça sobre a igreja o poder do Espírito Santo, que cada um aqui possa nesse momento estar dizendo: Senhor, eu quero, eu desejo, eu preciso, eu vou. Pai, em nome de Jesus, envia homens e mulheres aqui que não temem nada senão o pecado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.